Hoje vai ser a culminância da disciplina, né, o laboratório profissional, onde vocês vão estar apresentando aí uma roda de conversa sobre os temas abordados aí no decorrer dessas aulas, e eu vou estar aqui apenas fazendo o papel de mediador e fazendo as anotações da participação de vocês, tá bom? Aquelas pessoas que não puderam participar por algum motivo, né, seja qual for ele, tem a oportunidade de estar fazendo um texto dissertativo sobre os temas abordados e enviando para o meu e-mail conforme combinado, tá bom? Se alguém tiver alguma particularidade, algum pedido em relação a essa questão de nota, depois é só falar comigo ou pelo chat, por e-mail, pelo WhatsApp, tanto faz, tá? E a gente resolve uma melhor forma de você ser avaliado ou avaliada, tá bom? Então, vamos lá? Quem gostaria de começar aí essa roda de conversa? Antes de começar, vou só explicar como é que vai funcionar. Eu gostaria que quem fosse falar, falasse o nome, tá? E, se possível, falar a turma. Porque como eu estou com 3 listas, tudo bem que as listas são pequenas, né? As turmas são pequenas. Mas aí, como eu estou com 3 listas, eu vou ter que procurar aqui o nome de vocês, para não perder muito da fala de vocês. Tá bom? Então, fiquem à vontade para começar. Boa noite, professor. Boa noite. noite, meninas. O meu nome é Tamílis Lobão. Eu não sei a minha turma, não sei mesmo, porque eu acho que ano passado eu era A, e agora eu não sei se eu continuo A, se eu sou turma B, eu não sei. Até se o senhor puder ver aí, me ajudar. Mas eu entrei no meio do ano passado. Você é a turma B. Eu sou turma B, então. Isso. Beleza. Então, eu gostaria de falar que eu verifiquei, né, os textos da semana passada, o texto sobre didática, foi bastante o que nós debatemos, né, e também os slides, mas o que mais me chamou a atenção foi o texto da revista Nova Escola. Sim. Que falou sobre como que as metodologias ativas, elas favorecem o aprendizado. E, de fato, isso é algo que a gente tem que enxergar como uma realidade, né? A gamificação, a sala de aula invertida, tudo isso que a revista vem mostrando é algo que a gente tem que usar na sala de aula. E essa tendência de ensino híbrido, né, porque é uma tendência pedagógica agora, pelo menos eu estou vendo por esse viés, né, tem várias tendências, reformista, enfim, várias tendências pedagógicas, mas o ensino híbrido, para mim, está sendo uma tendência na qual a gente vai ver isso no futuro como uma realidade vigente, né? E eu acho que a revista, a matéria, ela mostrou muito bem como a gente consegue usar isso no nosso dia a dia. Qual é o papel do professor nessa metodologia ativa? E o principal papel que nós temos é gerar no nosso educando, no nosso aluno, a autonomia, que é algo que a gente está buscando muito frente a toda essa tecnologia digital que a gente lida, né, no dia a dia. Nós, professores, eu falo sempre isso, nós temos a profissão mais altruísta que existe, porque a gente só se doa o tempo todo, né? E essa tecnologia que a gente está usando bastante, ela está sendo uma ferramenta para a gente poder administrar melhor e até trazer novidades para eles, embora eles, né, sejam a novidade, porque eles sempre sabem de tudo. E a gente aprende muito com eles, né? Eu tenho uma grande dificuldade em baixar coisas da internet. Eu sei que o senhor é professor de informática, mas eu tinha uma dificuldade para baixar vídeo. E no YouTube a gente tem uma gama enorme, né? E aí eu conversando com um aluno, falei, poxa, eu queria tanto aquele vídeo e eu não sei, eu não consigo baixar ele. Não, tia, pera rapidinho. Professor, 2 minutos. Ele já mandou no meu WhatsApp o vídeo.
eu fiquei impressionada, sabe? Então, assim, eles têm esse conhecimento e nós precisamos nos adequar a isso. Então, como? Vamos cada vez mais nos aprimorar nessas metodologias ativas. Então, eu gostei muito desse texto e aí eu queria compartilhar mesmo a minha opinião. Perfeito. Alguém quer complementar? Professor, tá me ouvindo? Oi, professor. Oi, quem fala? Eu não sei se a gente fala pro professor, se a gente fala para a turma. Em relação ao que a Tamires falou também, eu achei legal, foi uma das partes que eu mais gostei também das metodologias ativas. Sim. Porque eu acho que principalmente, assim, para a educação infantil, eu acho que ela envolve mais os alunos e, assim, eu acho que, até eu li, né, lá que tem proporciona ao aluno que pense de maneira diferente, tipo, fora da caixa, né, a gente sempre utiliza muito essa expressão, fora da caixinha. Sim. E aí, eu acho que quando você traz metodologias diferentes de ensino, principalmente na educação infantil, que você leva, às vezes, algum objeto, alguma coisa para mostrar para os alunos, alguma coisa para fazer eles se envolverem com aquilo, né? Faz o aluno ter mais confiança, autonomia, né? Que a Tamires também falou. E eu vi também nessas metodologias ativas da aprendizagem entre times, né? A sala de aula invertida também foi legal. Sim. Eu acho que o aluno acaba colocando meio que tem autonomia de fazer, de conhecer, de descobrir, né? De fazer determinados trabalhos com a ajuda do professor, mas ele mesmo fazendo e vendo que aquilo está funcionando, dividir aquilo com os outros alunos, eu acho muito legal. E assim, eu estou fazendo estágio, então eu vejo muito quando a professora ela leva certos tipos de atividade que os alunos eles se envolvem de uma tal forma, eles se ajudam, é muito legal. Eu também me identifiquei bem com essa parte das metodologias por causa disso. Sim, é muito legal, né? É bem tranquilo de fazer, né? Quem quer falar? Eu, Isabela. Só para, assim, Isabela. uma opinião. Essa parte da área invertida, eu achei interessante, principalmente para o ensino médio. Porque eu acho que quando a gente chega nessa fase, a gente já está tão cansado. E aí, assim, né? Eu fiz meu ensino médio há quase 10 anos atrás. Uhum. E aí você chegar na sala de aula de um professor chato, mas você quer propor, gente, eu vou dar um tema. Tipo eu. Eu quero que você... Não! Não, para que vale essa Você chega e fala, eu vou fazer um tema diferente. Vocês vão me dar a aula. Vocês vão me explicar o que vai acontecer durante a aula. Eu acho que, assim, claro, tem uns que não vão se interessar, mas tem uns que vão até gerar aquela competição, tipo, nossa, eu vou querer fazer a melhor aula porque, né, eu vou mostrar que eu vi, que eu fiz, e eu achei isso muito interessante. Você, tipo, despertar esse interesse no aluno dele, antes do professor falar, e ele achar, nossa, que tema chato, que às vezes é uma linguagem mais rebuscada que o professor tem, e ele vê uma videoaula tão simples, como eu já cansei de fazer, tipo, caramba, era só isso? Ah, então já sei como é que eu vou fazer, já sei como é que eu vou falar. Eu achei essa ideia muito legal. Verdade, bacana. O que mais? Só para complementar, tem um trecho do livro que o senhor passou, que é a página 38. Só para resumir o que a gente falou, né? Mas teorizando esse assunto, né? Uhum. Na página 38, lá no final, sobre metodologias ativas, um imperativo no mundo atual, ele fala que as metodologias ativas, elas possuem como finalidade desenvolver o processo de ensino-aprendizagem com foco no desenvolvimento da autonomia do aprendiz. Exatamente o que nós, né, estávamos falando. De colocar o aluno como o centro da aprendizagem, e não o professor único detentor do saber, né? Então, eu acho super importante trabalhar em todos os segmentos de ensino as metodologias ativas, justamente para
desenvolver, criar no aluno a vontade de estudar, de aprender, de conhecer coisas novas, que é tão legal, né? Você chegar numa aula e os alunos já terem buscado o tema da sua aula, já ter uma ideia do que você vai falar, e aí você já começa super empolgada, né? Com É certeza. bem bacana. Bem bacana mesmo. E o que hoje em dia o professor ele não pode mais se considerar como detentor do saber, porque as TICs, né, que são as tecnologias de informação e comunicação, elas acabaram com isso. Hoje em dia não tem mais essa questão, só o professor, não existe mais isso, só o professor conhece, sabe aquela informação. Essa informação está disponível na rede, a qualquer momento, e hoje em dia todo mundo tem celular, tem internet no celular, então a pessoa tem acesso à informação quase que instantaneamente. Então, muda, né, esse paradigma aí do professor como o centro da atenção dentro de sala de aula. E se ele tentar manter esse papel, né, ele acaba se tornando, como a Isabela falou, aquele professor chato, que ninguém gosta da aula, né, que é aquele professor que ele quer impor o conhecimento dele, não deixa o aluno participar, ser protagonista. Então se torna uma coisa cansativa, né? Então, é isso. Esse assunto, professor, sempre me lembra muito aquele livro do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Ah, sim, da autonomia, né? Com certeza. Fala muito sobre essa questão, né, do professor ele não ser mais o detentor do saber, né? Sim. Porque tem aí a internet e tem tudo lá, né? Tudo disponível. A criança ela pode aprender até sozinha, né? Ela pode procurar lá. O papel do professor hoje em dia é simplesmente orientar a pesquisa, né? Orientar o aprendizado, né? Porque o aluno ele passa a ser o protagonista, né? Sim. Ele passa a atuar de forma mais ativa, né? No seu processo de aprendizagem. Isso. E eu acho isso bem bacana. Eu queria falar. E vocês sabem. Desculpa, pode falar. Dessa disciplina, porque ela me faz pensar muito nessa questão, sabe, do ensino. E é isso também que a didática nos traz, né? De repensar sempre o conteúdo, repensar o plano de aula, a forma como a gente está explicando, né? Tudo isso. Eu também estou fazendo estágio lá no Colégio Realengo, né? Ah, é legal. Eu estou no Maternal 2. E aí eu vejo isso o tempo todo, né? Tipo, as crianças, elas são mais dependentes da professora, né? Sim. Então, ela sempre tem que buscar uma forma de adaptar o seu plano de aula, né? E aí vai fazendo junto com as crianças e elas vão aprendendo e é bem interessante. Sim. Bem legal mesmo. Essa é uma tendência que não é de hoje, né? Diga, Elisângela, pode falar. Eu acho que, na verdade, o que acontece é que o professor, ele complementa o saber do aluno, né? Muitas das vezes. Porque, às vezes, você prepara uma aula, como a colega falou, que agora eu não lembro, acho que foi a Isabela, que o professor chega, né, e prepara aquela aula, e aí chega na sala, as crianças já sabem aquilo, já sabem sobre o assunto, e você só complementa para que ele saiba mais sobre aquilo, para que ele pesquise mais sobre aquilo, porque muitas das vezes o aluno já sabe, né? O professor ele vai intermediando e vai elaborando e criando junto com o aluno novas ideias sobre aquilo que ele já sabe, na verdade, né? Complementando mesmo. Verdade. Muito legal. Diga. A Tamires falou. Até porque o conhecimento, ele não é unificado. Por exemplo, ela é professora formada, concursada, não é só um ponto de vista, tá, Tamires? Mas aí não conseguiu baixar um vídeo e um aluno foi em 2 minutos e explicou para ela como faria assim. E se ela fosse uma pessoa de mente fechada, ela, não, eu sei fazer, mesmo não sabendo. Falaria só para, né, não deixar um aluno querer dizer, querer mostrar mais do que ele, por ser professor, entendeu? Sim. Mas, Isabela, não é só vídeo não, tá? Eles me ajudam um monte de coisa. Sim, e eu peço muita ajuda. Menina,
Demais, cara. Essas crianças sabem mais do que a gente. Muito mais. Eu fico, às vezes, de bobeira. Eu falo, como que você fez isso? Eles cortam, eles botam música. Você sabe fazer isso é tão fácil. Pois é. Exatamente. Mas vocês conseguem perceber o porquê que eles têm muito mais facilidade em aprender essas coisas do que nós? Porque eles têm mais tempo. Isso que eu ia falar. E porque eles gostam. Não é só por causa disso. Ai, não sei. Professor, eu acho que por eles estarem inseridos nisso desde que Exatamente. Eles viram para o mundo, sei lá. É isso que eu ia falar. Eles já nasceram nesse meio, já nasceram na geração tecnológica. Com a tecnologia, nós não. Exato, perfeito. As meninas que talvez sejam mais novinhas aí já têm um pouco mais dessa tecnologia. Agora, quando eu nasci, não tinha computador. Quando eu era adolescente, começou o telefone. Quando o pessoal hoje tem 15, 14 anos, todo mundo já tá lá, craque na internet. Quando eu tinha 15 anos, não tinha telefone, não tirava nem foto pelo telefone. Né? Então, para a gente aprender hoje em dia, isso é muito mais complicado. Quando a gente já vem aprendendo desde pequenininho, que é, na verdade, o que se faz até com as matérias em si da escola, né? Você, desde pequenininho, tá lá incentivando a você ver uma letrinha, escrever, ver o objeto que começa com aquela letra. Você tá desde 2 anos de idade tendo acesso a essas coisas. Tanto na matéria, né, quanto com a tecnologia. A criança de 3 anos, hoje em dia, já sabe olhar o YouTube, trocar vídeo, tudo. Né? Então, para a gente aprender hoje em dia é muito mais complicado, com certeza. Verdade. Há horas para passar uma fase, eles em 5 minutos ele já passa de fase. Pois é. Eu não sei se eu vou falar. Eu não sei se eu vou falar alguma besteira, mas logo no começo do curso, né, o Fernando passou um vídeo para a gente assistir da Escola da Ponte, não sei, que é uma escola nova, uma escola diferente, e eu adorei esse vídeo, essa forma de ensinar. E aqui no Rio, né, temos algumas escolas com essa metodologia nova. E a gente vê que... Sim, tem até uma que é estadual, né? E tem uma, eu acho que é ali... Esqueci o nome do local. Mas que tem as crianças... Tem a Chifanice na Tijuca, que é essa metodologia. E a gente vê que elas aprendem com elas. Fazem aquelas rodas de conversa... E ali eles discutem, conversam, então eles vão aprendendo. E botam umas com umas idades mais novas, com as idades mais velhas, eles vão trocando experiências. E teve uma que deu o testemunho dela, que ela falou que no começo ela ficou meio irritada, porque ela não entendia, né? Porque ela tinha que ficar ensinando. Mas quanto mais ela ensinava, mais ela aprendia. Sim. Então, eu gostei muito desse método dessas escolas. Muito a criança ali mais solta, brincando com a natureza, e ali ele aprendeu. Então, essa forma eu gostei muito. E até desenvolve mais a responsabilidade do aluno, né? Porque ele passa a ser responsável pela própria educação. Então, se ele fracassar, ele não tem como culpar o professor. É o que a gente falou no início, né? Sobre a autonomia, a confiança, né? A colaboração dos alunos para poder resolver determinados problemas. Exatamente. Deixa eu só te cortar um pouquinho. A Marília está com a mão levantada ali já há um tempinho. Diga, Marília. Oi, professor. A minha turma eu acho que é a C, que é a última. Ah, tá. Não, é só para complementar mesmo as meninas com relação a... No Brasil ainda a gente tem muita dificuldade com isso, só tem algumas escolas, é a minoria que dá a autonomia para os seus alunos e que também é muito difícil de implementar. Mas eu tenho uma experiência no colégio que eu estou fazendo estágio, que a professora da Fundamental 1 estava dando as famílias. Aí a aluna falou assim, D com A.
Não, B com I, bi. Aí F com E é a bife, né? Para completar a letrinha. Aí L com O. Aí ela, Giló, a garotinha, falando que era Giló. Aí a professora, eu falei Giló, não, professora, mas L com O não tem na palavra Giló? E aí a professora tem. Aí ela já estava à frente da professora. Já estava à frente da professora. Então a professora pegou, eu achei interessante que a professora não repreendeu. Pegou um gancho do que a menina falou para poder falar outras palavrinhas e pediu para as crianças virem na próxima aula com palavras que ela achava que encaixava com a família, com as famílias que ela estava dando. E eu achei muito interessante que a professora não cortou ela e ainda deu a oportunidade de outros alunos virem com novas palavras. Sim, porque o que você mais vê, na minha época também quando eu estudava, era assim, professor, não, a gente não está nesse assunto não, vamos voltar no outro. Então, aí não tinha vontade de perguntar ou então se expor mais na aula. Mas esse método é muito, muito interessante. Dá vontade de falar o que acontece, o que podemos fazer para isso ser mais ativo no nosso dia a dia. Era só isso mesmo. Eu acho também que é um pouco difícil, nem todas as escolas conseguem trabalhar dessa forma e também os professores não conseguem ter essa liberdade para trabalhar dessa forma também. Às vezes, por uma pressão da coordenação, da direção, às vezes o professor não tem essa autonomia para poder trabalhar dessa forma, né, na escola, naquela turma. Às vezes é tudo muito corrido, às vezes é um conteúdo que é exigido pela escola, que a criança tem que aprender determinadas coisas naquele tempo. Então, acaba que o professor não consegue colocar em prática aquilo que ele gostaria de fazer, né? Aquilo que a metodologia que ele gostaria de apresentar para os alunos e tal, fazer coisas diferentes. Verdade. Fale, Yasmin. Yasmin está como levantada. Não, eu queria complementar conforme a colega falou que na época atrás a gente não poderia confrontar e nem falar com o professor à frente do que ele estava ensinando. E hoje eu vejo o meu filho, ele tem uma professora que tem 30 anos em escola municipal e escola estadual. E mesmo pelo WhatsApp, muitas das vezes ele conversa com ela, como se ele estivesse em sala de aula, ele manda áudio e ele fala para ela o que ele faz. E aí ela manda para ele o que é para fazer e ele faz em vídeo e manda. E ela, em nenhum momento do que ele erra, ela fala, não, você fez errado. Ela fala para ele, presta atenção lá na letrinha tal, que tá diferente. Aí ele vai lá e, professora, é mesmo, tá muito diferente do que eu tô aprendendo. E ele vai, apaga e faz. Esses dias ela fez uma provinha, né, que é diagnóstico por vídeo. E ele fica com ela vai falando e ele vai fazendo. E o que ele erra, ela não para ele. Ela só pede para ele se atentar ou prestar atenção. Ele vai lá, ele olha, percebe que está errado e ele mesmo apaga e faz de novo. E se eu não mando com a correção, ele fica bravo. Ele fala, não, mãe, manda certo para a professora, porque isso não está certo, não. Aí eu tenho que mandar o certo. Então eu fui ler e fui ver, é muito o que eu estou vivendo com ele. Só que assim, é uma professora que ela está à frente e ela entendeu que ela precisou mudar isso nela para ela conseguir ganhar mais alunos. Porque assim ela vai conseguir aprender. E eu fico muito feliz com isso, porque assim, é o Todos que eu nós quero ficamos. pra minha vida. É o que eu quero assim, para minha vida, você poder se encaixar no momento, a era moderna é essa, tecnologia, tem que tentar trazer a criança para dentro da aula, ela sentir que ela está ali, mas para ajudar, não só para aprender, que ela vai aprender, mas ela também vai ensinar. Então eu fico muito feliz por saber que ainda tem professores que se atentam para isso. Pois é, que bom, né? É gratificante saber que tem professores que já estão mais antenados essas coisas, né? Como a Isabela falou, é a questão do professor ser mais confiante, né? Então, o professor ele precisa perder o medo de se aventurar por essas novas tecnologias.
existe uma resistência muito grande ao novo, né? Então as pessoas precisam deixar essa resistência de lado e mergulhar de cabeça. Tem duas pessoas com a mão levantada. Quem quer falar primeiro, a Ana ou a Andressa? Pode falar, Andressa, que ela queria falar antes já de mim. Fala, Andressa, então. Eu só queria mesmo complementar ainda sobre metodologias ativas, que eu achei bem interessante, eu não conhecia. E eu achei bem interessante a sala de aula invertida. E o fato do aluno poder levar para dentro de casa, para o transporte público ou para qualquer outro ambiente, a aula que ele tem dentro de sala de aula, né? A aula expositiva, no caso. E é bem legal, porque isso incentiva o aluno também a estudar em outros locais, dentro de casa, porque tem muita criança que vai para casa, mas às vezes nem pega no trabalho, não pega um livro para ler, não pega a matéria que foi vista em sala de aula, né? E isso incentiva a criança a estar em casa e estudar, né? Com certeza. Fala, Ana Carolina, você quer falar? Então, eu acho que eu sou da turma B também. Pelo que a Tamires falou, se ela entrou no meio do ano passado, eu sou da B também, então. Já marquei seu nome aqui. Então tá. O que acontece? Já tem alguns anos que eu não estudo, né? Eu fiquei um bom tempo aí sem estudar. E agora, no meio do ano passado, eu voltei a estudar, estou fazendo curso, e eu venho percebendo que, assim, uma coisa que, na verdade, eu já achava antes e agora voltou à tona, né? Eu sou uma pessoa que não tenho autonomia para estudar. Eu não tenho. Eu sempre achei que isso fosse da minha personalidade mesmo, da minha maneira de aprender, talvez. Achei que fosse de mim, né? Porque eu sinto a necessidade de alguém estar ali na minha frente e me ensinando, explicando. Eu acho que eu aprendo mais fácil assim, né? Eu estou tentando mudar isso, pesquisando mais, enfim. E eu sempre me perguntava por que eu sempre fui assim, né? Que eu tinha essa necessidade de ter alguém na minha frente e me explicar aquilo ali. Eu sempre me perguntei isso. E hoje, por acaso hoje, né? Eu lendo o material que você mandou, até daquele que tem o material didático lá na frente, o título, né? Material didático, lá no final vem as abordagens pedagógicas, né? As abordagens tradicional, comportamentalista, enfim, todas elas vêm descrevendo. E eu fui até anotando, escrevendo o que estava escrito, porque eu também tenho isso. Eu preciso ler e escrever no caderno para poder entender tudo aquilo melhor, quando eu estou sozinha, né? Então, eu fui anotando no meu caderno. Aí eu parei para pensar, eu falei, poxa, tem quase 20 anos que eu saí da escola. Depois eu fiz faculdade, mas da escola tem quase 20 anos que eu... Exatamente, Marília, foi essa a conclusão que eu cheguei, né? Porque essas metodologias mais recentes, essa metodologia ativa, isso é tudo muito novo, né? Na época que eu estava na escola não era assim, era aquela metodologia tradicional. Então, assim, pode ter uma característica minha, da minha personalidade, pode, mas com certeza foi influenciada pelo método tradicional, que na minha época era só isso, era o beabá e era aquilo ali, era copia e cola, né? Então, eu vejo que hoje é muito importante esses outros tipos de metodologia, né? Para realmente, porque as crianças precisam dessa autonomia, porque a autonomia no estudo também ajuda as crianças a terem autonomia na vida, né? Autonomia para mãe, olha, eu digo isso em relação aos meus filhos, mãe, ó, eu vou lavar aquela louça lá para você, tá? Isso é uma autonomia também, né? Ter pegar a responsabilidade para si. Então, o estudo, se desde pequenininho a criança for habituada a isso, a saber estudar sozinha, a não precisar ter alguém como eu preciso, né? Nesse material de metodologia, lá no início, eu não entendi nada, porque tinham muitos tópicos. Eu falei, caramba, eu preciso de alguém para me explicar isso aqui, porque eu não estava entrando na minha cabeça aquilo. Você agora falou do TICs, né? Tecnologia de informação, não sei o quê, não peguei, não anotei.
Isso aí. Eu vi no slide isso, eu falei, mas que bagaça é essa, gente? O que é isso? Então, aí eu já tive... Hoje em dia, eu já tenho uma maturidade que eu consigo ir lá e pesquisar e tal. Mas até há pouco tempo, eu não tinha essa maturidade, eu não conseguia, eu realmente bloqueava. Se eu tivesse que pesquisar sozinha, né? Hoje em dia, com a maturidade, eu estou aprendendo isso. Mas se eu tivesse aprendido isso lá do início, seria muito mais fácil hoje em dia. Né? Você vai ter que desconstruir essa estrutura de ensino que foi criada dentro de você, para a partir de então você criar uma nova metodologia. Então você pode aproveitar essas aulas que você está tendo no curso de formação de professores para ir desconstruindo toda aquela metodologia tradicional. É claro que a gente não precisa abandonar 100% isso, gente. Não é dizer, demonizar a metodologia tradicional. Em alguns momentos, você pode fazer uso da metodologia tradicional. Né? Eu acho, na verdade, que é importante. Hoje em dia, as escolas, todas elas não têm uma metodologia só. Né? Não existe professor que é orientado por uma teoria só. Uma só. Eu lembro que quando meu filho era pequenininho, que eu fui procurar a escola para ele, a primeira coisa que eu perguntava, é metodologia tradicional aqui? Porque eu achava que aquilo ali era o máximo, né? E não, aí a escola falava, olha, hoje em dia não se usa mais a metodologia tradicional pura. A gente mescla com outros tipos de metodologia. Isso aí, sei lá, 9 anos atrás. Foi quando eu fui procurar a primeira escola para o meu filho. Então, eu queria que fosse uma metodologia tradicional, porque eu achava que aquilo era o certo. Né? E hoje em dia eu vejo que, nossa, tem muita coisa melhor por aí. Mas sempre mesclando, né? Deixa eu dar a palavra aqui para a Sara, que ela está com a mão levantada aqui um tempão. Diga, Sara. Oi, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, uma coisa que eu achei muito interessante também, ainda falando sobre as metodologias ativas, foi sobre a aprendizagem baseada em problemas e em projetos. Eu achei super interessante. Se fosse também, poderia ser algo voltado para a turma do fundamental, acho que é uma idade que as crianças são muito curiosas, então seria assim, um assunto que, de repente, levar para uma sala de aula, como solucionar determinado problema, um problema assim, mais simples, do menor para o maior, né? E acredito que isso vai tornar aquela criança mais autônoma nesse sentido, uma coisa assim mais prática, do menor para o maior, quando ela estiver na sua fase adulta, ela vai conseguir resolver problemas com mais facilidade, vai ter a sua autonomia, né? Eu achei muito interessante, baseado em problemas que incentiva a pesquisa, incentiva a criança a refletir, como que ela pode solucionar aquele problema, quais são as formas. A gente também tem, no ensino médio, né, mas no fundamental também, temos matérias que têm geografia, ciências, algumas matérias que têm ligação, alguns temas, que aí poderia linkar para fazer uma interdisciplinaridade, né? Sim. Bem interessante, bem bacana. Legal. Deixa eu dar a palavra aqui para Eliane. Diga, Eliane. Boa noite. Então, professor, eu sou da turma B, acho que isso. Já anotei seu nome aqui. Isso. Então, e de acordo com o meu objetivo, eu relaciono com o método. Certo. O método que você escolhe diz sobre quem você quer formar. Isso. Se é um professor que lida com ensino bancário, né? Como diz Paulo Freire, né? Pedagogia bancária. Isso. O aluno será limitado em pensar. Agora, se for um professor que puxa a criatividade, a reflexão do aluno, ele trabalha com um tipo de aluno reflexivo. Mesmo que a disciplina não seja, às vezes, das áreas de humanas. Por exemplo, pode ser professor de matemática, mas ele pode estimular o aluno a refletir, a pensar. É igual aquele tipo de professor de química, que ele ensina o aluno a gravar toda a tabela periódica, mas não ensina que um bolo, quando a mãe dele faz um bolo, faz uma química. Pois é. Tipo isso, né? Então, o pior é quando o professor não pensa como ele ensina. Ele apenas reproduz um método. Verdade. Então, é isso que eu entendi, que a didática ela não é só um método, mas ela envolve a reflexão. Ela envolve como você vai formar um cidadão.
Portanto, a técnica que eu uso para ensinar o sujeito está conectada assim, a um projeto maior, que não está apenas na disciplina. É um projeto de formação de sujeito. É o projeto político-pedagógico da escola. Isso aí. E isso diz o sujeito que eu quero formar. Exato. Se é um sujeito que vai ter o seu próprio raciocínio, ou se ele vai seguir apenas o meu raciocínio e pronto. Então é isso. O projeto político-pedagógico, ele dita a identidade do aluno que você quer formar, a identidade da instituição de ensino. Isso. Então, por isso que não adianta você só fazer uma reunião de professores e falar, a partir de hoje nós vamos seguir essa metodologia. Não é assim que funciona. O correto é você montar... O projeto político-pedagógico, ele tem que ser revisitado e atualizado, de preferência anualmente, né? Então, você tem uma comissão de funcionários, da comissão, de toda a comunidade escolar, onde vai se pensar quais são os projetos para o ano seguinte, se aquela metodologia deu certo, o que a gente precisa melhorar. Então, é isso que precisa ser feito constantemente, né? Verdade. Encerrou? Vou passar aqui, então, para a Elisângela, tá? Diga, Elisângela. Então, eu estava ouvindo o que a Ana Carolina estava falando, né? Sim. Sobre os professores e tal. Eu também vim dessa formação antiga e tal. Sendo que eu lembro que eu tinha um professor de português, e ele passava para a gente um trabalho, na época não tinha essa facilidade de internet, nada disso. Sim. Só que aí eu vejo que a metodologia dele de ensinar para a gente já era diferente. Sim. Porque, por exemplo, ele passava para a gente para a gente assistir aquele programa da Globo Ecologia. Certo. Na época, era um programa que passava domingo, eu ficava revoltada, porque era um programa às 7 horas da manhã no domingo, mas a gente tinha que assistir o programa, e eu ficava assim, caramba, esse professor, na época, né? Esse professor é muito chato e tal, fica passando isso dia de domingo, 7 horas da manhã, o que tem a ver Globo Ecologia com português? Sendo que ele pedia sempre que a gente assistisse tudo e fizesse um resumo do programa e apresentasse e desse para ele o resumo em folha, né? E isso contribuiu muito para melhorar na minha escrita. Eu tinha dificuldades para poder expressar no papel, então eu acho que isso foi bem... hoje eu vejo que a metodologia que ele utilizou, ao invés de ele ficar passando redação em sala de aula, Sim. ele passava esse resumo, ele passava uma redação sobre esse tema. E aí fazia com que a gente assistisse aquilo tudo. Eu acho que se na época ele tivesse internet, ele mandava a gente assistir pelo YouTube. Como não tinha internet, ele mandava a gente assistir pela televisão. Pois é. E com isso, só para complementar o que você está falando, com isso, ele não só via nessa metodologia aí uma maneira de ensinar a redação. Ele ensina, nesse Globo Meio Ambiente, né? Globo Ecologia. Você acaba conhecendo muitos termos, muitas palavras que para a sua faixa etária você não conhecia. Então vai enriquecendo o seu vocabulário, né? E isso ajuda bastante, sem contar que ele estava fazendo uma multidisciplinaridade, porque ele estava trabalhando as questões da produção textual, mas, ao mesmo tempo, você estava tendo acesso a um outro conteúdo que era a ecologia. Né? Então, muito interessante essa prática dele. Andressa, você estava com a mão levantada, você quer falar alguma coisa? Você abaixou a mão? A mão cansou? Não, era só pra... Não, cansou não. É que eu não li o livro de Libânio porque não deu tempo, mas eu peguei uma resenha na internet com algumas partes, né, do livro, citando algumas partes do livro. E eu achei bem interessante uma frase de Libânio, onde ele diz que não há sociedade sem prática educativa e nem prática educativa sem sociedade. Exato. Eu queria destacar isso. Elas têm que dialogar, né? A educação, um dos papéis
fundamentais, que isso consta até na Constituição Federal, é que a educação ela tem que servir em prol da comunidade, né, da sociedade. Então, um dos serviços prestados pela educação, existe até uma crítica muito grande em cima disso, dizendo que a educação acaba abarcando coisas demais, né, que não nos competiria, mas a educação ela precisa contribuir com a sociedade. Qual é o melhor lugar de você fomentar uma determinada prática, um determinado pensamento? Você quer mudar uma questão social, a melhor maneira o melhor lugar para você difundir essas mudanças é na escola, porque se você quer começar a atingir pessoas já com a certa idade, ela vai ter muito mais resistência de desconstruir aquele pensamento do que uma criança que ainda não tem esse pensamento formado. Só que a criança, ela é um multiplicador. Olha quantos casos aqui a Isabela falou, né? Foi a Isabela que falou da filha dela que estava aprendendo? Foi você, Isabela? Foi Não, não tenho filho, não. Tenho só meus gatos. Eu acho que Fui eu. Foi a Yasmin, desculpa. Então, o que acontece? A Yasmin falou, né, que através do filho dela, ela estava vendo coisas diferentes, a professora que dava bastante atenção. Então, através de uma prática, né, dessa professora, a Yasmin começou a ter uma outra visão, né? Então, isso também acontece, por exemplo, em escolas que fazem educação no trânsito com as crianças. A criança que tem aula de educação no trânsito, quando ela está dentro do carro com os pais, e os pais avançam um sinal, não para para o pedestre, eles chamam a atenção dos pais. Pai, você não parou no sinal vermelho. Pai, está errado. Pai, você fez isso. Então, o pai ou a mãe, né? Isso contribui, né, para fomentar essa educação tão necessária que as pessoas que estão fora da escola já não têm mais acesso, né, ou não tiveram na época. Então, através das crianças, você consegue atingir os adultos também. E os adultos são muito mais controlados pela criança do que se imagina. Então, um pai ou uma mãe, ele se sente envergonhado quando ele é chamado a atenção pelos filhos. Então, ele acaba, tem que me policiar aqui, não vou ficar tomando esporro do meu filho ou da minha filha, né? Então, ele tenta se policiar para isso não acontecer novamente. Então, essa é um ponto aí, eu acho que extremamente essencial para a gente levar, e é exatamente o que o Libânio está falando aí. Falar em Libânio, só para fazer um parênteses aqui, eu tenho esse livro que eu passei para vocês da didática, eu tenho autografado por ele. Eu conheci pessoalmente. Diga, Maria Aparecida. Fala, Maria Aparecida. Senti que agora que o senhor ficou bem empolgado, livro autografado, olha. Pois é, eu conheci pessoal e fui apresentado formalmente para ele num congresso. Tem até foto dele no meu Facebook lá, no meu Instagram também. Que legal. Eu trabalho com educação infantil. Sim. Eu vejo quando todo ano, já tem quase do ano passado a gente não fizemos porque estamos nesse probleminha, né? Mas sempre a gente trabalha um projeto com as crianças. Certo. E eu vejo quando a gente faz esse projeto na escola, eles ficam muito mais animados e eles gostam de interagir. Com a gente teve, no último ano, a gente fizemos um projeto do trânsito, fizemos carrinho, fizemos no pátio mesmo, e eles participando, e eles gostaram. E os pais tiveram essa mesma linguagem, que eles ficavam atentos no sinal. Quando era amarelo, eles falavam, pai, olha, atenção, atenção. E eles aprendem com muito mais facilidade. Sim, e eles acabam educando os pais, né? E quando a gente leva alguma coisa diferente, por exemplo, quando a gente vai apresentar para ele o cheio e o vazio, que a gente leva alguma coisa para eles poderem tocar, a gente vê a diferença, o entusiasmo que eles ficam
em participar, em aprender, em querer ver, tocar. Então, eu gosto muito desse tipo de aula assim, e o projeto na escola sempre as crianças vê com bons olhos. Sim, a gente com tem um certeza. retorno muito melhor delas. Verdade. Perfeito. Quem mais? Marília, quer falar? Só complementando o professor, vou chamar o senhor de pastor, que criança meio que vê o nosso reflexo, né? Entendeu? Elas espelham o que a gente faz. Houve uma situação lá na escola, do terceiro ano, que foi assim, uma amiguinha empurrou uma menina, botou o pé na frente, não sei o que. Aí vem um garotinho falando, olha, você é covarde, não se bate em mulher. Minha mãe falou que homem não bate em mulher. Aí todo mundo parou para poder observar, achei que ali foi tão interessante. Olha, minha mãe está me ensinando desse jeito. Eu vou falar para a sua mãe te ensinar desse jeito. Olha que legal. Está sendo um multiplicador aí dessa prática, né? Que legal, bacana. Aí ele, conta pra ele que homem que bate mulher não é covarde. Aí eu, não bate. Na verdade, não pode nem bater em menina nem em menina. Aí. Tem que se bater, tem que um respeitar um outro, um coleguinha tem que amar um ao outro. Mas ele não é meu amigo, todo mundo é amigo de todo mundo. Ele não quer amigo. Aí fica naquela briguinha, né? Fica um grupinho, né? Naquela briguinha, mas ele não senta comigo. Não, agora ninguém pode sentar junto, não. Tem que sentar tudo separado. Mas fica nessa briga, né? Mas e sempre falta, né? Que criança repreende a gente mesmo. Isso. E é por isso que é interessante. É por isso que é importante você usar a escola para você difundir algum tipo de educação que você quer levar para a sociedade. Porque a criança ensina mesmo. Se você fizer de uma forma significativa para a criança, ela vai querer reproduzir isso em casa, né, na sociedade. Então, é importante. Por que você não vê tantas crianças empolgadas fazendo esse tipo de abordagem com os adultos? Porque muitas das vezes a forma como foi abordada em sala de aula não foi interessante para ela, então não empolgou. A educação precisa empolgar, ela precisa seduzir. Né? Um bom professor ele tem que ser um bom vendedor. Né? Ele tem que vender aquela ideia para a criança, né, para o aluno. Então, toda pessoa que tem uma facilidade muito grande em vender, ela tem um jeito, uma técnica de ensino que é muito cativante, né? Então, ela consegue seduzir a criança, fazer com que a criança tenha atenção voltada para aquilo que a pessoa está ensinando, né? Então, as pessoas confundem muito quando fala tem que ser um vendedor com a questão, a prática, né? Literalmente, de vender. Você ser um vendedor, nós somos vendedores o tempo inteiro, né? A gente é vendedor quando a gente está paquerando, a gente é vendedor quando a gente está querendo conquistar aí um aumento para o chefe, nós somos vendedores quando nós estamos numa entrevista de emprego, nós somos vendedores quando nós queremos conquistar a atenção do nosso aluno. Então, quando a gente quer pleitear alguma coisa dentro da nossa família, nós estamos vendendo, né? Você está vendendo uma ideia. E a pessoa precisa perceber isso, que a venda não é uma coisa ruim. Você ser considerado um bom vendedor não é você simplesmente saber fazer aquela venda imediata, né? Eu já trabalhei com vendas um bom tempo e uma coisa que uma chefe, a diretora de marketing da rede que eu trabalhava, ela veio de São Paulo para me conhecer. Porque a gente tinha que fazer as ocorrências de venda, né, dos atendimentos, e aí eu preenchia lá as ocorrências dos meus atendimentos, e depois eles verificavam que às vezes passava 30 dias, às vezes 40 dias, ou no próximo trimestre, quando abria turmas novas, era
uma escola, né, que eu trabalhava com vendas de matrícula, e aí, quando passava, às vezes, um trimestre, que abria uma turma nova, aquela pessoa que eu tinha atendido lá 3 meses atrás, ela voltava e fazia a matrícula. Então, às vezes, a sua venda não é para aquele momento. E na educação a gente tem muito isso. Às vezes você pensa que o que você fez não surgiu efeito, não surgiu resultados, mas às vezes esse resultado ele simplesmente ainda não germinou. Ele tem o tempo de maturação dele, mas lá na frente ele vai brotar. Tá? Então a gente tem que ter essa paciência. Com relação a vendas, eu também trabalhei muito tempo com vendas, assim, no início, 18 anos, 9 anos, já tem tempo, mas eu trabalhei, uma gerente minha falava, você não ganha o cliente no dia que ele compra ou vem aqui olhar, você ganha ele na volta, porque se ele voltar é porque você conquistou ele. Exatamente. Porque ele não vai levar, que você não vai ser simpático, que ele não vai comprar, que só está dando uma olhada, que você não vai ser agradável. Isso aí. Você sabe que você fez uma ótima venda quando ele voltar para poder comprar, ou então mesmo para indicou a loja para alguém. Isso aí, às vezes ele não compra, mas ele indica para alguém, ó, procura fulano de tal lá, que ela é super simpática, vai te dar uma atenção legal. Exatamente. Pois é, perfeito. Quem mais quer falar? Tem algumas pessoas que ainda não falaram. Jéssica quer falar alguma coisa? Isso que Marília, acho que foi a Marília que falou, é verdade. Às vezes a pessoa não tá nem a fim de comprar, ela só passa, mas ela foi tão bem atendida, foi tão ela, tá, vou levar. Isso acontece na educação, né? Se você for associar isso, fazer uma analogia aí com a educação, muitas das vezes o aluno, às vezes você pensa que ele não está prestando atenção, às vezes ele pode até realmente não estar focado no que você está falando, mas um pouco daquilo que você falou, ele absorveu, e às vezes quando você menos espera, ele está fazendo aquilo que você falou, e você fala, onde você aprendeu isso? A tia que ensinou, o tio que ensinou. Pensei que você não estava prestando atenção, mas ele estava prestando atenção. Às vezes ele pode não ter compreendido totalmente, mas alguma coisa ele absorveu, porque o nosso subconsciente, ele escuta tudo. Mesmo que nós não estejamos 100% focado naquele assunto que está sendo abordado, mesmo assim, o nosso subconsciente consegue captar. E, às vezes, num determinado momento, alguma situação que você está passando desencadeia aquela memória, né? Dá um start naquela memória e vem à tona aquele conhecimento que está adormecido ali no subconsciente. E ele acaba praticando e, às vezes, ele nem lembra onde ele aprendeu, mas o subconsciente dele guardou aquilo dali, né? Deixa eu só ver aqui o pessoal. Isso pode ser observado mais facilmente em crianças pequenas, né? Sim. Geralmente os pais deixam a criança brincando ali no cantinho, e aí tá conversando com outras pessoas, e aí depois, um outro dia, quando vai ver, a criança está repetindo alguma coisa que foi falado naquele momento ali. Exatamente. Os pais acham que não está prestando atenção, mas aí alguma coisa ficou ali do que eles estavam conversando, né? É verdade. A professora tá bem, vou te dar a oportunidade, se eu botar a mãozinha ali. A professora Estela estava ministrando aula na semana passada, ela falou exatamente isso, que era a filha de uma prima dela, que é a garota quietinha, quase não fala, aí... Quando chegou na casa dela, ela falou um monte de coisa, que os pais estavam falando de alguém, aí falou assim, é quietinho, virou fofoqueira, mas na verdade é que a gente tem que observar o que a gente fala perto da criança, porque é o que a senhora falou, o que o subconsciente grava, e ela vai falar de alguma forma. Um outro exemplo, porque eu estou ficando com um tempo em cada turminha, eu no Fundamental 1,
que é primeiro ano, é para 2 e maternal 1. Aí, criança que gosta de bater, empurrar, pegar um brinquedo do outro. Aí eu canto aquela musiquinha do Piuíte, que não precisa empurrar, porque eu sou pequenininha e posso me machucar. Aí quando eu estou vendo que uma criança está empurrando, eu canto essa musiquinha. Aí isso foi, sempre faço isso. Aí hoje foi muito engraçado que eu cheguei na sala, aí a garotinha, tia, vamos cantar a musiquinha pro amigo que ele acabou de empurrar a coleguinha. Olha, tá vendo? Associou. A música do Piuíte que eu achei tão bonitinho. Legal. A gente acha que a criança não tá prestando atenção, mas ela tá. A criança presta atenção em tudo. Sim. É por isso que nós, professores, nós temos que ter uma certa postura, né, que a gente tem que se preocupar com isso, o que a gente está falando. Às vezes até uma coisa que você faz inconscientemente, um gesto, uma expressão, quando o aluno vem falar com você, aquele aluno que você... Não, sabe aquele aluno que tem professor que fala, a sala hoje está uma bênção, fulano não veio. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque às vezes você faz essa manifestação publicamente e uma criança está passando no corredor, escuta, vê, aí fala, a tia não gosta de fulano. Né? Então, isso pode chegar no ouvido da criança e a criança ficar sentida, né? Ano retrasado, eu tinha um autista na turma. Aí, ano retrasado, né? Eu tinha um autista na turma. Mas ele não interagia, ele não falava nada. A única coisa que ele gostava era de música. Essa semana eu encontrei com ele. Aí eu fiz aquela festa. Aí ele tem muita dificuldade para falar. Mas eu fiquei tão feliz porque ele ficou assim, do jeitinho dele. E tia. Ele lembrou. Ele não se comunicava, mas assim, naquele momento que ele me viu, ele lembrou que era eu. Que bom. Então tem a forma assim, de comunicação que eles pegam, sim, alguma coisa. Sim. Né, do jeitinho deles, eu fiquei assim tão feliz com ele estar falando, porque ele não falava nem nada, e ele teve esse som e ele lembrou. Eu abaixei a máscara rapidamente para ele me olhar, aí ele viu, aí começou a falar, tia. Que legal. Deixa eu dar a palavra aqui para Tamires, que ela está com a mão levantada aqui. Fala, Tamires. Oi, professor. Quando vocês estavam falando aí do professor, né, dele ter essa relação com o aluno, colocar importância nessa relação, me veio à memória, assim, um trabalho que eu sempre faço com os meus alunos do 8º ano. Sim. Que a gente tem que ensinar, né, nesse período, no 8º ano, Guerra Fria. E um blá, 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 né, enorme. Eu fico, cara, como é que eles vão saber o que é a União Soviética? Se, meu Deus, já acabou isso, eles já eram nascidos, né, faz tempo. Já é Rússia, como é que eles vão entender essa história toda? E aí, um dia, assim, há bastante tempo atrás, eu tive uma ideia que foi, para poder falar de capitalismo, socialismo, comprar um lanche do McDonald's e um lanche do Burger King, e a partir dali falar, né? Mas qual aluno teria o privilégio de consumir aquele lanche? Então, eu já na aula anterior, eu já falava, semana que vem, vocês vão ter uma surpresa. O melhor aluno da aula de hoje, aquele que se comportar mais, que participar mais, na próxima aula vai ter um privilégio que vocês nem imaginam. Então, assim, fazia todo aquele, né? Que o professor tem que vender, né? Como você falou, vendia bastante o meu peixe. Sério? E aí, na aula seguinte, eu vinha, arrumava na mesa tudo e botava assim o hambúrguer, botava uma plaquinha Estados Unidos, aí no outro hambúrguer o RSS, né, União Soviética, aí na Coca-Cola eu colocava Rússia, na outra eu botava outras coisas, enfim, capitalismo, socialismo, eu botava tudo ali na mesa. E aí esse aluno melhor, né, ele poderia escolher ali o que ele ia provar, o que ele ia comer. E se ele fosse bonzinho, ele dividiria com os amigos. Isso antes do Covid, né? Porque aí todo mundo bota a mão no hambúrguer, todo mundo bebe, todo mundo come batata. Né? Mas o que é engraçado é que assim, eu conseguia dar a minha aula em cima daquilo dali. Eu falava do conteúdo todo, Guerra Fria,
toda a dissolução de tudo que acontecia em cima daquilo ali. Eles ficavam super atentos, porque eles queriam comer o lanche, eles queriam provar aquilo dali, prestavam atenção, relacionavam os produtos com os efeitos dos acontecidos, né, dos acontecimentos, e acabou que, assim, esses alunos contam para os outros, e acabou sendo uma aula marcante, Sim. Porque os outros alunos chegavam já no início do ano, né, passou o ano, aí eles chegavam e falavam assim, quando que vai ter aquela aula do Burger King e do McDonald's? Olha, sabe? tá vendo? E era até engraçado isso, mas o que eu ficava feliz é que assim eles aprendiam, entendeu? Então o professor, eu acho que ele tem que, dentro da realidade dele, pensar o que a gente pode oferecer de melhor para o nosso aluno, de modo que ele aprenda e que aquele conhecimento ele seja de forma durável, sabe? Porque eu tenho experiências positivas de conteúdos que eu não esqueci até hoje, né? Porque foram professores marcantes na minha vida. Exatamente. Mas eu também tive aqueles chatos. Né? Tem um marcante positivo e um negativo. Né? E que eu ficava assim, caraca, se eu for professor um dia, eu nunca vou ser igual esse cara aí, entendeu? Mas é isso, a gente tem que saber vender o nosso peixe e encantar, né? Sim. Os nossos alunos. Verdade, exatamente isso. Por isso que eu falei que o professor tem que ser um vendedor. Ele tem que vender o seu método de ensino, né? Deixa eu dar a palavra aqui para a Rayane. Então, boa noite. Estava colocando no status, né? Que nós professores, tem que ter muito, assim, ficar atentos, né? O que o aluno está falando também. Porque o que a gente fala, ele chega em casa, fala, como vocês falaram, né? Igual essa semana, quando eu estava fazendo estágio, a gente estava na semana perdão pela minha voz, tá? Não, sim. Semana do amarelo, né? A gente iniciou a cor amarela. Aí a professora falou assim, tem uma novidade para vocês. Aí a criança chegou em casa, falou, mãe, a professora falou que tem uma novidade na minha mochila. Tipo, ela já apresentou a história da novidade da professora. Entendeu? É igual eu também, que a Cida estava falando, eu também estou tendo um aluno com dificuldade de falar. Aí, quando eu boto uma música para ele, ele já sabe qual é aquela música. Ele já começa a estimular a fala dele. Já começa a cantar. Já começa a chamar de tia. Ele já entende essas falas, entendeu? Sim. Eu acho muito interessante trabalhar com pessoas especiais através de música, algumas palavras curtas, entendeu? Para eles começarem a estimular. Dependendo do tipo de deficiência que a pessoa tenha, né, do diagnóstico, por exemplo, pessoas com autistas, né, ela tem um atrativo muito grande para a tecnologia, né? Então, é uma forma de você chegar até ele. Às vezes ele não fala com você, ele não te aceita, e quando você oferece para ele aí a tecnologia, pode ser uma porta que se abre, né? Deixa eu dar a palavra aqui para a Isabela. Terminou de falar, Rayane? Sim, terminei. Tá. Então, Isabela, pode falar. Não, era só uma observação quando a gente estava falando sobre as crianças prestam atenção e elas prestam atenção mesmo. Eu trabalho com personagem vivo, faço Branca de Neve, Princesa, essas coisas. E dependendo do personagem, por exemplo, Branca de Neve. Mas Branca, o seu cabelo é de verdade? Aí já vai, a criança mete a mão na peruca. E os 7 anões? Eles tiram cada coisa. Às vezes eu faço um para cobrir uma outra pessoa e eu não estou muito inteirada do tema e eles começam a perguntar e eu fico, gente, o que eles estão falando? Eles sabem de tudo. Uma vez eu fiz aquela Ladybug e ela tem o brinquinho de Joaninha e a menina observou que eu estava sem o raio do brinquinho de Joaninha. Gente, como assim? Nem eu sabia. Então, a gente acha que não, mas os pequenininhos, eles prestam atenção em tudo, e tudo que a gente fala, assim, enquanto o personagem, eles repetem
e vão falar: ah, mãe, a Branca de Neve bem falou que ia tirar uma foto comigo, vamos lá tirar uma foto? Eles absorvem tudo que a gente Sim. E eles cobram, e se você falar alguma coisa errada, eles te repreendem. Sim, porque assim, é como se fosse ídolos, né? Porque a gente tem os famosos. É o mundo deles, né? É o mundinho deles, assim. Sim. E tem cada coisa que às vezes eu observo, gente, como assim? Ele percebeu que o negocinho aqui não estava no lugar e nem eu tinha notado. Ele fala assim, percebe sim. Percebem tudo, nada passa batido. Pois é. Terminou? Vai falar mais alguma coisa? Passar para Yasmin. Tá bom? Pode falar, Yasmin. Então, a Tamires, ela falou referente à aula dela, que ela fez isso, e eu venho remetendo a uma aula que eu tô tendo com uma autista, só que em grau leve. E eu tô ajudando, porque nessa pandemia fica difícil, eu tenho ajudado. E aí o senhor falou que ela tem o foco para tecnológico, e é muito verdade. Eu pego os trabalhos dela pelo meu celular, e eu tento sempre já deixar pronto no caderno. Certo. Só que tem dia que ela chega e eu estou passando para o caderno. E aí ela fica de olho no meu celular. E aí eu dou uns 30 minutos, que é o tempo do descanso dela, e aí a gente mexe no celular. Certo. Só que ela procura um tema, e ela procura outro, e ela procura outro. E aí quando eu desligo o telefone e eu vou tentar conversar, a cabeça dela guarda todas as palavras conforme está escrito no Google. Exato. E ela vai me passando tudo. Aí o meu filho senta junto e ela vai contando tudo, mostrando. Perguntou para ele se ele sabia do tsunami de não sei da onde. E aí ela muda com facilidade para um outro assunto. Ah, você já viu o filme da Frozen? Aí eu falo, eu ainda não vi. Não é um filme que eu gosto muito. Você precisa ver, o gelo é muito gelado. A gente pode morrer se a gente ficar. E aí eu fico ali tentando colocar ela de novo, porque ela se anima muito. E aí eu tento voltar ela. E aí esses dias eu fiz uma aula de ciência e geografia para que ela colocasse dentro ali que quando tem uma montanha de gelo, pode ser que embaixo do gelo tem uma montanha de terra, para falar de relevo, de mar. E eu fui falando isso com ela. E ela foi falando os desenhos que ela foi. E ela foi colocando os desenhos dela. E eu vi que o engajamento dela é esse. Eu tento botar para ela algo que ela conhece. Porque ela conhece muita coisa que eu não parei para ver. E aí eu pego e trago o que eu conheço há muito tempo atrás para ela. Então, assim, é uma troca que eu falei para a mãe dela, eu me sinto maravilhada em estar ajudando ela, porque eu sinto que é recíproco. Ela recebe e eu recebo o ensinamento dela também. Sim. E eu fico muito feliz com isso. E eu tenho aprendido muito, porque eu quero levar para a sala de aula isso que eu estou aprendendo com ela. E saber lidar, porque eu tinha muito medo de não saber lidar. E com ela, eu sinto, eu vejo que eu consigo lidar do jeito, e até falo pro meu esposo, cada aluno é de um jeito. Eu tô com ela desse jeito, mas o jeito que eu faço com meu filho, que é um jeito mais rígido, é diferente com ele, por conta que eu conheço ele. E ela eu conheço porque eu sei aonde eu posso chegar com ela. Então, vendo essa aula de hoje, acho que eu aprendo muito e trago para mim que a gente precisa ter essa troca com o aluno. E o aluno precisa ter essa troca com a gente. É um vínculo que nós precisamos ter com os alunos, seja ele qual for, seja de criança, seja de um EJA lá na frente, que é adulto, tem que saber se conectar, porque todos são diferentes na forma de tratar. Então eu fico muito feliz em ver que a gente consegue fazer isso tendo as aulas que hoje a gente tem. Então eu queria ressaltar isso. Ah, que bacana, parabéns, é muito bom essa conexão com o aluno, né? Principalmente quando é um aluno como esse, que é um aluno que ele é especial de duas formas, né? Ele é especial porque ele tem as necessidades educacionais especiais, e ele é especial porque é uma pessoa ainda mais pura do que uma criança dita como comum, né? Como normal. Então, assim, são ganhos maravilhosos, são trocas assim
indescritíveis, né? Você não tem como descrever o ganho, a experiência que é você trabalhar com um aluno especial. É muito, muito maravilhoso. Deixa eu dar a voz aqui para Elisângela. Pode falar, Elisângela. Então, falando também dessa experiência assim, com as crianças e tal, no estágio a gente também tem um menino que ele é autista, e assim, a gente vai vendo a evolução dele desde o período de adaptação, quando ele entrou até agora. E você falou sobre as tecnologias e tal, e Sim. A gente tem notado que são coisas que agregam muito, né, para as crianças, e também para o autista é uma ferramenta que ajuda muito a gente e também, eu acredito, a eles, né? Sim. E esse menino, assim, por exemplo, ele é complicado para poder sentar, ele não fica sentado, ele fica em pé o tempo todo, ele não presta atenção em nada, ele está naquele mundinho dele ali. Mas quando a professora de informática chega com um tablet, que coloca assim para as crianças e tal, é uma coisa que interessa a ele. Quando coloca um joguinho da Peppa, que eu acho que o desenho da Peppa acaba sendo um dos desenhos favoritos deles, né? Então, aquilo ali chama a atenção dele. A gente tem muita dificuldade para fazer determinadas atividades com ele. Então, por exemplo, a gente já identificou que ele se dá muito bem com giz de cera. Então, tem certas atividades, por exemplo, a tinta, que ele não consegue ainda. A gente está tudo numa adaptação. E já o giz de cera ele consegue. Então, a gente faz bastante atividade que ele possa usar o giz de cera para se expressar, para que ele fique mais calmo, entendeu? E a evolução, é uma criança que chorava, ele já não chora mais, ele já se entende naquele ambiente, né? Quando ele quer alguma coisa, ele pega a nossa mão, puxa e aponta para aquilo que ele quer, coisa que ele não fazia. E eu acho muito legal esse trabalho, assim. Ele é autista? Ele é TEA? Sim, sim. Então, vocês já experimentaram trabalhar com fichas visuais com ele? Então, a professora até trabalha com algumas coisas, assim, mas ele não presta muita atenção. Ele tem que ter a ficha, o bloquinho de ficha visual dele. Que aí, ali, quando ele não conseguir falar, mostrar o que ele quer, ele vai na ficha visual e mostra para você pela ficha o que ele está querendo. Vocês não estão entendendo, tá? Eu tenho formação nessa área de educação especial e geralmente eu costumo dar essa disciplina no curso de formação de professores. A minha pesquisa acadêmica na área de educação especial sobre tecnologias assistivas e comunicação alternativa, né? Eu tenho até um aplicativo que eu construí para pessoas com paralisia cerebral, que também pode ser aplicado para autistas severos. Tem até o filho de uma amiga que fez pedagogia comigo, que ele é autista severo e ele ele melhorou muito o uso dessa tecnologia. Eu passei o aplicativo para ela instalou no celular dele e assim, com as pessoas de casa, ele interage bem, né? Mas com as pessoas que ele não conhece, ele não gosta de falar, né? Só que pelo aplicativo ele consegue falar, ele não tem problema de falar com a pessoa pelo aplicativo, ele aperta o botão e vira para a pessoa, e aí, como se ele assim, não está falando comigo, está falando com o celular. E aí quebra um pouco essa barreira, né? Vou deixar o link aqui para vocês, para quem quiser dar uma olhadinha lá. Estou botando aqui no chat, tá? Aí o link aí do aplicativo, tá? Deixa eu passar aqui, deixa eu ver quem levantou a mão primeiro, foi a Marília. Diga, Marília. Só complementando a fala sobre os especiais, eu estou dando também na minha turminha, também tem 2 autistas.
eles são bem inteligentes. Aí eu tirar um exemplo que aconteceu essa semana. A professora está passando maternal 2, está passando as vogais. Sim. Aí, letra A, aí tem a cor azul, aí ele é A de avião, aí depois a letra I, e ele sabe tudo, vai A, E, O, conta até 20, em inglês, aí eu tava com o meu celular na mão, aí ele falou, e de iPhone? Eu achei muito engraçado. Aí ele pegou o celular, aí fica passando, aí ele fica procurando coisas no YouTube, escreve. Eu falei, como é que pode? Se ele quase não fala. Pois escreve. É porque muito interessante, muito interessante. Porque ali é a área do interesse dele, né? Aí eu já vi que ele gosta muito de avião. Aí eu brinco com ele, que pego ele, e ele não. No início, ele era muito tinha a versão abraço, a toque. Agora não, ele vem e quer me abraçar, abraça minhas pernas. Aí eu vou e pego ele para brincar de avião, ele vai e brinca e fica e fala de avião, aí pega alguma coisa, uma roda de um carrinho dele e faz como se fosse aquele aparelho de ginástica e fica e fica junto com ele. Eu acho muito engraçado, porque aí a professora falou assim, então vamos trabalhar com ele dessa forma, pegar aquilo que ele de interesse dele e vamos montar nossa aula para ele, não vamos dar pronto para ele, a gente vai montar junto com ele. E a evolução dele está magnífica. Se o professor conseguir perceber o cérebro de um autista, ele pode ser comparado a um queijo suíço, né? Então, aquelas zonas ali onde a gente tem o furo do queijo, ali são áreas de conhecimento que ele não vai conseguir desenvolver. Mas ele tem várias outras áreas que ele consegue desenvolver. Então, cabe ao professor tentar identificar quais são essas áreas e focar nessas áreas para desenvolver ainda mais, né? Então, ele pode não ser um exímio aluno em todas as áreas, mas naquelas áreas que são áreas do interesse, são áreas que ele tem essa ilha de conhecimento, de sabedoria, tem que focar nessa área e ele vai deslanchar e vai crescer nesse conhecimento, né? Então, vamos lá. Rayane, diga. É só para finalizar, né? Eu tenho, onde eu estou estagiando, tem 2 prédios, né? O da educação infantil e o ensino médio, foi assim. Aí, lá na escola, tem para guardar a chave, né? Então, essas pessoas que são especiais, elas já sabem onde está guardando a chave. Por quê? Porque na chave tem cores chamativas, entendeu? Então, elas já estão entendendo e elas são muito espertas, como a Cida colocou aqui no chat, entendeu? E eu também tenho um aluno que ele tem problema de fala, como fala, atraso da fala. Sim. Mas ele é muito esperto, Qualquer coisa que você deixar, ele vai atrás, ele começa a escalar as coisas. Tem que ter muito cuidado. Que bacana. Tem que ter cuidado, porque pode ter aí um grau de hiperatividade e você, se não prestar atenção, ele cega você. A criança cega a gente, né? Aqui a Cida falou que tinha um aluno que não falava, mas ele cantava, gostava de cantar, né? Então, aí o professor ele pode aproveitar, né, as músicas, quer trabalhar uma palavra, quer trabalhar um tema, procura uma música, uma canção que tenha a ver com o tema, e aí você trabalha com a turma inteira, não só com esse aluno, trabalha com a turma inteira aquela canção, e com certeza vai marcar bastante esse aluno, essa aula, porque foi através da música que ele gosta, e ele vai conseguir gravar aquela palavra, a forma como ela se escreve, né, como é que se fala, porque foi da forma com que é a área de interesse dele, que é a música, né? Então, assim, é tão gratificante você trabalhar com essa área, porque
a área da educação especial é uma área que você não tem como você ficar naquela receita de bolo de você repetir a mesma coisa para todas as turmas. Você tem mesmo que personalizar turma a turma. Toda turma que você tiver, que tiver um aluno com necessidades educacionais específicas ou especiais, você vai ter que personalizar o seu plano de aula para aquela turma, né? Existe uma coisa chamada plano de ensino individualizado, que é para você personalizar o plano de ensino para aquele aluno, mas eu gosto sempre de associar o plano de ensino personalizado daquele aluno com um plano de aula de inclusão desse aluno. Então, ele tem lá o plano de atividade, lá o plano de ensino individualizado dele, que são questões específicas dele, né, são necessidades específicas dele, mas sempre que possível, né, e na grande maioria das vezes é possível, você fazer um plano de aula inclusivo, em que você possa estar fazendo com que, de alguma forma, ele participe da aula, né, que ele interaja com a aula. No caso aqui, a Dacida deu o exemplo do aluno que não falava, mas cantava. Você pode estar sempre, toda aula, você vai trazer uma música. Hoje em dia tem tanta música, você pode buscar uma música aí que tenha a ver com o tema daquela aula e você abordar daquela forma ali. Com certeza você vai atingir esse aluno de alguma maneira, né? Sim, o aluno precisa se sentir incluído. E as pessoas, quando quando você prepara um material específico para esse aluno, às vezes você quer ajudar o aluno, mas se você não tiver cuidado, você pode constrangê-lo, né? Por quê? Se você quer fazer uma inclusão, você tem que preparar um material, claro, né? Tem algumas especificidades que são muito peculiares, então é só para aquela pessoa. Mas a grande maioria das coisas, né, você pode utilizar os materiais adaptados para a turma inteira, né? E por quê? A partir do momento que você integra, né, você faz com que todos os alunos da turma interajam com o mesmo tipo de material, aí sim você está fazendo uma inclusão. Porque essa pessoa não vai estar se sentindo diferente, ela vai estar vendo que os outros alunos fazem uso do mesmo tipo de material, e o ganho é para a turma inteira, porque o material adaptado é uma aula diferenciada, é uma aula em que o aluno, você usa uma ficha visual, toda a turma consegue ressignificar melhor o conteúdo, porque o professor está falando e ao mesmo tempo está mostrando. Então, todo mundo ganha. Ganha o aluno incluído, ganha os demais alunos, ganha o professor, ganha o mediador, né? A família desses alunos ganha. Então, assim, só tem a somar, né? Então, a inclusão, quando bem feita, ela é perfeita. E você sai da sala de aula, assim, no final, cansado, mas assim, com a alma lavada, com aquele sentimento, assim, de que você fez o seu melhor, que você fez a diferença na vida, não só daquele aluno, mas dos alunos da turma inteira, né? Porque não tem como o professor ficar, mesmo que tenha um mediador, se você deixar na mão do mediador, às vezes o mediador não está preparado e esse aluno não consegue avançar. E senão o aluno fica muito dependente do mediador. Precisou o mediador faltar por algum motivo, o aluno não interage com você. O professor, ele é o regente, ele precisa estar ali. Tudo bem que tem um mediador, mas ele precisa interagir com esse aluno também. Não pode ficar só nos braços do mediador, né? Então, acabei entrando, eu falei para vocês, não pode falar de educação especial que eu não empolgo, né? Mas vamos lá, alguém quer falar mais alguma coisa? Todo mundo encerrou? Bom, então vou fazer as considerações finais. Eu achei muito interessante, né? A maioria de vocês falaram bastante, colocou aí seus pontos de vista, trouxe experiências, né, bastante interessantes. Foi abordado
todo o conteúdo da nossa disciplina foi abordado por vocês. Então, fiquei muito orgulhoso, muito feliz, né, de vocês terem conseguido absorver bastante coisa. E eu percebi muito, assim, em vocês, que vocês absorveram o que a gente trabalhou aqui. Não foi eu que ensinei, foram discussões que foram feitas aqui em grupo, né, e que vocês conseguiram ressignificar tudo que a gente trabalhou aqui, né? Então, vocês conseguiram, a partir do que nós abordamos juntos, vocês conseguiram perceber situações, conseguiram descobrir situações que aconteciam com vocês, né? E vocês não sabiam por que estava acontecendo aquilo. E a partir da matéria, do conteúdo que vocês viram, seja pelo que a gente trabalhou durante as aulas, seja pelos textos, colaboraram, né, com esse ganho de conhecimento, né? Isso foi muito bom. Sim, com certeza. O professor ele precisa estar se especializando, né? A área de educação infantil, o professor tem que estar sempre se atualizando, tem que estar sempre estudando. É uma área extremamente importante. Eu sinto uma tristeza muito grande quando eu vejo o quão desvalorizado é a área da educação infantil. Porque é a base. Se você não tiver uma boa base, o restante da estrutura não sai direito, né? Assim, as crianças precisam realmente se sentirem incluídas. Sim, o plano de aula, como eu falei, existe o PEI, né, que é o Plano de Ensino Individualizado, tem muitas escolas cobrando isso, só que eu acho, sim, que o PEI ele é um avanço muito grande, só que o PEI ele não pode estar desassociado ao plano de aula, né? Então, muitas das vezes, você pega o PEI numa escola, aquele PEI é só para constar, só para dizer que tem, né? Muitas das vezes ele nem dialoga com o plano de aula da turma inteira. Ou seja, então, para aquele aluno você vai passar uma folhinha, um desenhozinho, para o restante da aula você vai passar conteúdo? Não, esse PEI ele precisa estar associado ao conteúdo que vai ser trabalhado naquela aula, né? E você, dentro daquela aula, mesmo que tenha um plano de ensino individualizado, fazendo atividades diferenciadas, que não atinge toda a turma, por uma questão de especificidade desse aluno, você também precisa, dentro do plano de aula geral, como um todo, você precisa abordar, né, ter práticas que façam com que a turma interaja com esse aluno e esse aluno interaja com toda a comunidade daquela sala, né? Aí sim você vai estar tendo uma inclusão. Se você ficar só trabalhando em atividades individuais com esse aluno ele não está incluído, ele está integrado, né? Ele foi colocado ali na sala, ele é um visitante na sala de aula. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Mas é isso. Então, gostei muito dessa atividade, achei que vocês foram excelentes, tá? Não se preocupe com essa questão de nota, o ganho que vocês tiverem em relação ao aprendizado, todas vocês já chegaram com a bagagem bem interessante nessa disciplina, né, nesse laboratório. Mas com as falas de vocês hoje, eu percebi que essa bagagem melhorou bastante. Eu não sei se foi só impressão minha, ou se vocês também tiveram esse tipo de percepção. Eu até gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso. O que vocês acharam da disciplina? Contribuiu? Ajudou em alguma coisa? Mudou um pouquinho a visão de vocês sobre algumas coisas, algumas práticas? Nossa, acho que ajudou muito. Ai, que bom. Essa roda de conversa, assim, para mim, pelo menos, particularmente, eu li algumas coisas do conteúdo que o senhor enviou e Sim. tudo, mas a gente conversando aqui, trocando ideia, cada uma tendo um exemplo, cada uma tendo aquela ideia que teve, né, sobre o conteúdo,
Para mim, me ajudou muito. Eu acho que eu aprendi muito mais. Ah, que legal, né? É porque, assim, cada um, quando você faz leituras, você assiste uma aula, seja expositiva ou participativa, cada um vai absorver um fragmento daquele conhecimento, né? Ninguém vai conseguir absorver tudo, porque é um conteúdo muito extenso. E aí, quando você faz uma roda de conversa para fazer a culminância desses aprendizados, cada um complementa o aprendizado do outro, né? Então, agora, a aula foi gravada, amanhã eu vou estar postando no YouTube. Então, quando você pegar e assistir agora novamente essa roda de conversa, você vai conseguir ter um apanhado geral do conteúdo e vocês vão ver, compare, assista de novo a aula 1 e depois vocês assistam essa aula de hoje, essa roda de conversa de hoje, e vocês vão ver como o discurso de vocês evoluiu em relação aos conteúdos que nós abordamos aqui. Eu achei muito, muito interessante, muito impressionante o que aconteceu. Deixa eu ver aqui os comentários. Professor, diga, o senhor pode falar. Perguntou, né, se a matéria, se a didática hoje, as aulas, ela influenciou, ela mudou o nosso trabalhar. E eu vejo muito isso, que eu me vejo lá na primeira aula, colhendo as informações, para que nesse período eu conseguisse colocar na minha mente o que eu teria que, através daquilo, colocar para mim trabalhar, ir para frente e melhorar, e o que eu tinha que mudar, o que eu tinha que me atentar. E em pouco tempo eu consegui mudar algumas coisas que eu achava que eu não conseguiria mudar, que seria um obstáculo na minha frente, que eu não conseguiria de jeito nenhum, que eu ia travar e que eu não ia. Principalmente na aula de hoje, porque eu não sou muito de falar. Sim, então, hoje eu me vi hoje falando. Eu me vi hoje falando e eu fiquei assim, cara, é algo que a gente precisa, porque o professor fala. Sim. O professor, ele tá para falar, ele vai falar com um, ele vai falar com outro, ele vai falar fora de sala de aula. Sim. Então, eu me vi muito nisso. Então, obstáculos que eu tinha, eu quebrei nessas aulas e tô quebrando ainda hoje, entendeu? Alguns que para mim é muito bom. Que eu pensei que eu não fosse, que eu teria que travar. Eu já estava até pensando o que eu iria fazer, porque eu não podia ir para uma sala de aula assim. E assim, graças à aula hoje, e eu acredito também por nós, porque nós contribuímos para que isso acontecesse. Então, assim, eu consegui mudar muito e colher muito, absorver muito do que foi falado nesses dias e hoje também. Sim, como eu falei aqui anteriormente, não foi a minha aula, foram as nossas aulas, né, os nossos debates. O tempo todo, todas as aulas, eu passava alguma coisa e ficava, né, estimulando vocês a participarem, a vocês falarem, né, até para vocês se soltarem, porque como a gente ia ter essa roda de conversa, vocês já precisavam ir se soltando aí no diálogo. E, assim, todas vocês contribuíram muito em todas as aulas. Eu acho que isso foi extremamente enriquecedor para a aprendizagem de nós todos. Eu sempre aprendo, né, com vocês. Então, eu fiquei muito feliz em ter participado dessa disciplina. Espero que a gente possa ter oportunidades mais vezes de nos encontrarmos em algumas disciplinas, tá? Fiquei extremamente gratificado pela nossa roda de conversa de hoje. Foi, assim, algo muito, muito feliz, né? Tem nem palavras para mensurar aí o que eu estou sentindo nesse momento. Fiquei muito, muito grato pela participação, pelo empenho de vocês. Eu vi que muitos leram pelo menos uma parte do livro, porque eu sei que o livro é muito grande. Vocês têm outros textos, outras atividades, né, seja de trabalho, outras coisas para vocês fazerem, tá? Mas eu quero que vocês saibam que estamos encerrando essa disciplina hoje, mas o professor aqui está muito feliz com a participação de todas vocês.
E pelo avanço, assim, a gente, quando o professor ele percebe que, de alguma forma, aqueles conteúdos que ele trabalhou junto com a turma contribui para o avanço desses alunos, isso não tem nada no mundo que pague, né? Não tem preço, não tem como mensurar essa felicidade do professor, tá? Então, mais uma vez, foi um prazer trabalhar com vocês. Espero aí que a gente se encontre mais vezes durante o curso. Se isso não acontecer, que nós possamos nos encontrar mais vezes aí na vida como professores, né, nos corredores da sala de aula, nas salas dos professores, né, e a gente possa aí, quem sabe, mais à frente a gente se encontrar aí numa escola como colegas de trabalho, né? Como eu tenho algumas amigas, algumas ex-alunas que hoje em dia trabalham no Colégio Realengo, né, ou já me encontram comigo em escolas públicas por onde eu passo. Então, isso é muito gratificante, tá? Então, gente, foi um prazer. Um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai se falando. Qualquer coisa que precisar, vocês têm meu contato. E vocês podem entrar em contato comigo a hora que quiser. Tá bom? Então, um beijo grande para vocês. Uma ótima semana. Bom descanso.